As pedras do templo eram frias sob os pés descalços de Simeão. Eram pedras que haviam suportado o peso de gerações de orações, promessas e sacrifícios. Seus próprios pés, finos como pergaminho e marcados por veias salientes, pararam abruptamente. Suas mãos, trêmulas pela idade e pela urgência do espírito, ergueram-se num gesto de reconhecimento que esperava a uma vida inteira. De seus olhos, uma única lágrima escapou, traçando um caminho pelas profundas rugas de sua face. Um sussurro quase inaudível escapou de seus lábios. É ele. Diante dele, envoltos em humildade, estavam um carpinteiro e sua jovem esposa Maria. Em seus braços, um bebê que parecia conter toda a luz suave e quente do mundo. O que um homem pode ver no rosto de uma criança que o faz, finalmente, desejar a própria morte em paz? Jerusalém era um caldeirão de tensão sob o domínio de Roma. As ruas poeirentas fervilhavam com o brilho frio das armaduras das legiões, um contraste brutal com as vestes de lã áspera e as faces cansadas de um povo subjugado. A cidade gemia sob um peso invisível, uma espera que se tornara tão comum e opressiva quanto o calor do meio-dia. A esperança era uma brasa quase extinta. A arrogância imperial marchava em cada esquina. Um legionário empurrava um mercador sem pensar duas vezes. O som de suas sandálias no pavimento um ritmo de dominação. Um sacerdote saduceu, envolto em linho fino, passava com desdém por um mendigo estendido à sombra do muro. Em becos escuros, zelotes conspiravam com olhares febris. Suas vozes sussurros de revolta contra o barulho ensurdecedor da opressão. Nesse mundo, Simeão era um guardião de uma chama antiga. Décadas antes, em sua pequena casa, a luz de uma lamparina a óleo o encontrava curvado sobre os rolos sagrados das Escrituras. Seu rosto, já então marcado pelo tempo, refletia uma concentração que não era apenas estudo, mas uma busca faminta pela voz de Deus em meio ao silêncio do céu. Ele caminhava pelas ruas não como um observador, mas como quem sente a dor do mundo. Seus olhos não viam uma multidão anônima, mas a angústia individual em cada rosto. A preocupação da mãe, a frustração do jovem, a resignação do idoso. Seu conflito era carregar a certeza da promessa em um mundo que havia se esquecido de como esperar ativamente por algo divino. No pátio do templo, outra sentinela mantinha sua vigília. Ana, a profetisa, era uma figura silenciosa, quase imóvel contra as colunas de pedra. Ignorada pela maioria, que a via como parte da arquitetura antiga, ela orava. Às vezes, seus olhos encontravam os de Simeão à distância, e nesse olhar silencioso, eles compartilhavam o fardo e a honra de sua solitária e sagrada espera. Numa noite de silêncio profundo, Simeão estava sozinho em uma ala raramente visitada do templo. A cena tornou-se etérea. A luz da lua que entrava por uma fresta alta parecia transformar a poeira em diamantes suspensos no ar. O grande véu do santuário parecia ondular suavemente, como se o próprio edifício estivesse respirando em antecipação a um momento sagrado. De joelhos, o corpo curvado não pelo peso da idade, mas pela intensidade da oração, Simeão não pedia, escutava. O som da cidade adormeceu, dando lugar a um silêncio absoluto. Então, um zumbido baixo e ressonante preencheu o espaço. Uma frequência que se sentia na alma. Uma luz suave, não física, mas espiritual, começou a emanar do chão ao seu redor. Eu não estava apenas no escuro. Eu era visto dentro dele. Era uma presença que me conhecia. Um olhar divino que contava cada medo alojado em meu coração e cada dúvida que havia criado raízes em minha alma ao longo dos anos. Naquele momento, eu era totalmente transparente diante do meu Criador, e não havia nada a esconder, pois ele já via tudo. A promessa não veio como um trovão, mas como palavras que floresceram dentro de mim, uma certeza plantada pela mão de Deus. Elas diziam que estes olhos, já tão cansados das vaidades e dores do mundo, não se fechariam na escuridão final da morte, até que tivessem contemplado a salvação de Israel, o ungido do Senhor. A certeza era inabalável, sólida como a fundação do templo. No instante em que a certeza se instalou,
Uma alegria avassaladora me inundou, mas veio misturada com o terror da responsabilidade. Carregar tal segredo era um fardo glorioso. A promessa se tornou meu único propósito, mas também, de certa forma, minha prisão. A partir daquele momento, minha vida não era mais minha. Pertencia àquela vigília, àquela espera sagrada. Cada nascer do sol se tornou um teste de fé. Cada pôr do sol, um dia a menos de vida, com a promessa ainda por se cumprir. O segredo era um fogo que ardia dentro de mim, isolando-me daqueles que não podiam compreender. O mundo continuava sua dança de desespero e falsas esperanças, enquanto eu permanecia imóvel, um sentinela no limiar da história. Os anos passaram como as estações sobre a Judéia. As rugas de Simeão se aprofundaram, tornando-se um mapa de sua longa espera. O mundo continuava indiferente. Os impérios trocavam de mãos, e a vida em Jerusalém seguia seu curso de opressão e pequenas alegrias. Mas para Simeão, cada dia era uma repetição de sua vigília, uma oração constante para que sua fé não vacilasse. Com o rosto iluminado por uma esperança que muitos consideravam loucura, ele tentou compartilhar sua convicção. Um sacerdote mais jovem e pragmático o descartou com um sorriso condescendente, aconselhando-o a ter cuidado com o fanatismo dos velhos. Suas palavras, embora suaves, foram como pedras, reforçando a solidão da fé de Simeão em um mundo cínico. No mercado, ele foi ridicularizado abertamente por mercadores cuja esperança estava no lucro do dia. O Messias que esperamos carrega uma espada, Simeão, não um segredo sussurrado a um ancião, gritou um deles. A risada dos outros ecoou em seus ouvidos. Sua esperança profética fazia dele um pária, um sonhador em um mundo brutalmente desperto para a realidade do poder romano. A rejeição de Ana era mais silenciosa. Enquanto ela orava com fervor no pátio do templo, um grupo de mulheres ricas passou, e suas risadas eram como o som de vidro se quebrando. Seus olhares de pena e desprezo a varreram, mas não a tocaram. Ana não reagiu, pois seu olhar estava fixo em uma realidade que os olhos delas não podiam ver. O ponto mais baixo chegou em uma noite de tempestade. Simeão, acamado e febril, sentiu a fragilidade de seu corpo como nunca antes. Relâmpagos iluminavam seu quarto escuro, revelando a agonia em seu rosto. O peso de décadas de espera o esmagou, e pela primeira vez, uma dúvida terrível assaltou seu coração, uma sombra fria em sua alma. Em um sussurro que mal se distinguia do som da chuva, ele confrontou Deus. Até quando, Senhor? Minha força se esvai como a água na terra seca. Será que ouvi errado? A tua promessa, que foi minha âncora, se tornou agora a minha corrente? Era a oração de um homem no limite de sua resistência humana, um clamor por um sinal. Então, naquele dia comum, o Espírito o impulsionou. Uma força que não vinha de seus músculos cansados o guiou através dos portões do templo. Simeão se moveu pela multidão com um propósito que desafiava sua idade. Seus olhos varrendo os rostos, não procurando, mas sabendo que seria encontrado. E ele os viu. Um casal simples, trazendo a oferta dos pobres. Ele se aproximou com uma reverência que silenciou os que estavam por perto. A hesitação protetora de Maria foi vencida pela paz profunda que emanava do olhar de Simeão. Ele tomou o menino em seus braços, e o peso de décadas de dúvida, dor e espera se dissolveu como névoa sob o sol. A paz que inundou sua alma era a própria resposta de Deus. Suas palavras proféticas foram um suspiro de alívio e adoração. Ana se aproximou, o rosto radiante, e sua voz se uniu à dele em louvor. Mas então o tom de Simeão mudou. Ele se voltou para Maria, e seus olhos continham a dor de sua própria visão. Ele falou da espada que um dia transpassaria a alma dela, e uma sombra da cruz tocou aquele momento sagrado. A imagem se afasta, subindo alto sobre o templo, e a pequena interação se torna um ponto minúsculo na imensidão da história. Um sussurro divino que seria o epicentro de um terremoto que mudaria o mundo para sempre. A história raramente se lembra dos sentinelas silenciosos. Nós erguemos monumentos para reis e generais, para os arquitetos de impérios,
e para as vozes que gritam mais alto. Mas talvez a lição mais profunda que aprendemos com Simeão e Ana é que a força mais duradoura é frequentemente encontrada na paciente e teimosa resistência de uma promessa guardada no coração. Em nosso mundo, que exige resultados imediatos e provas espetaculares, a história deles nos ensina uma verdade desconfortável. Descobrimos que as maiores revelações de nossas vidas raramente chegam com o clangor de trombetas, mas muitas vezes no silêncio, de formas que não esperamos, exigindo de nós apenas uma coisa: a coragem de manter os olhos abertos. A jornada deles nos deixa com uma pergunta que ecoa através dos séculos. Em meio ao barulho de nossas próprias vidas, em nossa própria e particular espera por esperança, nós temos olhos para ver? Se essa mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal e compartilhe para que mais vidas sejam alcançadas. Deus te abençoe.